Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com João Benito Savastano, MVP de Excel, profissional aí com mais de 30 anos na área, trabalhando com Excel. Estamos começando alguns minutos antes. Que tal criar um você? Deixa eu só cortar aqui que deu. Estamos começando alguns minutos antes para já começar a bater um papo, já poder ver a expectativa de vocês sobre o assunto, e vou deixar as palavras aqui para o Benito, diretor da Mondial, né? Uma empresa de treinamentos e desenvolvimento de soluções Excel. Aí fique à vontade, Benito, aí para poder falar sobre a sua empresa, para poder falar sobre o tema. Todo seu aí o palco aqui do nosso canal. Valeu. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a atenção e interesse de vocês por um assunto como é o caso do Excel. Algo que eu, particularmente, gosto muito e acredito que a gente tenha muita coisa para poder estar falando no dia a dia da ferramenta. O que nós podemos estar fazendo com ela, o que nós podemos estar tocando no dia a dia com o Excel. E o objetivo desse nosso trabalho de hoje aqui é falar um pouco sobre um recurso muito demandado no Excel, mas utilizado de uma forma muito esquisita. Eu, particularmente, tenho visto coisas estranhas em termos de utilização de data e, principalmente, de manuseio de hora no Excel. Então, a ideia de estar fazendo esse tipo de atividade é um pouco por conta disso. Nós esclarecemos o que pode estar sendo feito com a questão do trabalho de data e hora. Não sei se nessa nossa palestra de hoje vamos conseguir esgotar todos os assuntos referentes ao uso de data e hora, mas vamos estar fazendo o possível para poder estar sanando a dúvida da galera. E como curiosidade, eu gostaria de comentar com vocês por que nós decidimos por esse título. Você quer falar, Márcio, ou falo eu? Se você quiser falar, pode falar, Benito, fica à vontade. O Márcio me fez um convite perguntando se eu gostaria de fazer uma palestra para o canal dele. E como eu tenho colaborado com diversos outros profissionais que têm dedicado o seu tempo, sacrificando aí horário com família, final de semana e tudo mais, para poder ajudar a fazer essa divulgação, eu topei de bate-pronto, como eu gosto muito de estar fazendo isso também. E o Márcio me mandou um slide de apresentação do evento e tal. Ele colocou lá o nome, não sei o quê, colocou, e embaixo ele colocou escrevendo data e hora. Eu olhei para aquilo lá e falei, porra, moleque folgado, meu, ele me chama para fazer a palestra e já define o título. Eu pensei, eu falei, pô, mas é um bom título. Depois que eu fui conversar com ele e reclamar da petulância dele, é que eu me toquei que aquilo lá era data e hora do evento, e não o assunto que tinha que ser tratado. Mas colou, ficou, e é deles que nós vamos acabar falando aqui, porque eu particularmente acho que a gente tem muita coisa para poder estar agregando ali com o uso de data e hora dentro do Excel. O Excel é uma ferramenta fantástica, ela permite uma quantidade absurda de recursos, é onde é o limite da ferramenta. Se me perguntarem onde é que está o limite dela, eu não sei te dizer. Eu diria que, em muitos dos casos, estamos no limite restritos eu diria que nossa falta de criatividade na utilização da ferramenta. Caraca, onde é que eu deixei? Esqueci em algum lugar, dancei, mas tá bom. Não sei onde é que eu enfio meu celular. Eu tenho que silenciar aquele negócio, mas ele não está aqui perto de mim, então não preciso me preocupar em colocar ele no mudo. E, bom, como eu estava falando, e o Excel tem uma quantidade enorme de recursos e que nós precisamos, na verdade, sentar, discutir e entender um pouco do que pode ser feito no nosso dia a dia com a ferramenta. Um outro ponto muito importante que eu sempre comento quando eu estou fazendo palestras é que eu vou mostrar para vocês hoje um pouco do que eu conheço do Excel, ok? Agora, um ponto muito importante, o que eu vou estar mostrando não quer dizer obrigatoriamente
que seja o caminho mais rápido ou mais eficiente para fazer o trabalho. Eu diria que é o caminho mais rápido e eficiente que eu conheço da ferramenta. Eu costumo deixar isso bem claro porque, com muita frequência, eu, trabalhando com Excel, eu descubro, depois de um tempo do trabalho entregue, eu vou estudar de novo e eu descubro formas mais eficientes de fazê-lo. Significativamente mais rápidas, às vezes. A minha preocupação nos últimos anos tem sido muito mais procurar explorar os recursos nativos e interativos da ferramenta do que a parte de programação. Não que a programação não seja legal, mas eu acho que a parte interativa nós temos muito mais a explorar do que simplesmente sentar no Excel e sair fazendo código. Muitas das vezes você acaba reinventando a roda e fazendo no código coisas que nativamente o Excel resolveria. Eu também tenho por hábito olhar muito o que outras pessoas fazem. Primeiro, que é um modo de aprendizado. Segundo, que serve para indicar como está o meu grau de satisfação e conhecimento do Excel. Se eu preciso melhorar, se eu tem coisas mais interessantes estando sendo feitas, o que eu posso estar estudando, o que eu posso estar trabalhando. E eu recomendaria que vocês, por favor, tomassem muito cuidado com o que vocês leem na internet. Aliás, qualquer coisa que a gente lê na internet, né? Mas o nosso assunto aqui é Excel, e muito cuidado, e um cuidado redobrado ainda com o que se lê em Excel. Porque muitas das vezes você acaba vendo alguma alternativa de Excel que alguém descobriu, colocou lá, mas que dá uma volta enorme para poder resolver alguma coisa que você teria uma fórmula, um procedimento mais simples de fazer. Aí é o caso de você procurar, andar atrás e buscar alternativas. Porque um ponto importante que nós temos que ter em mente é que não existe uma única resposta ou uma única alternativa para você solucionar um eventual problema que você tenha no Excel. Uma forma de cálculo, uma forma de obter relatório, etc. E isso é o bacana da ferramenta. Eu posso ter descoberto algo para ser feito num determinado caminho. O Márcio descobriu por outro. Qual deles é mais eficiente? Não sei, nós vamos ter que comparar. Qual deles eu vou usar? Aquele que eu conheço. Pode ser que aquele caminho que o Márcio tenha feito seja mais eficiente do que o meu. E se for, eu tenho que absorver, entender qual é a lógica que ele empregou naquilo ali, para que eu possa estar usando em outros lugares também. E não simplesmente ficar fazendo um copy-paste, um copiar-colar da solução dele, e quando eu precisar de resolver alguma coisa um pouco diferente, eu me enrosco e não consigo sair do lugar. Então, esse é importante, e é isso, e é por esse caminho que nós temos que seguir no nosso aprendizado. Ok? Alguma dúvida, alguma questão aí no ar, Marcelo? Podemos começar? Por enquanto, sem nenhuma dúvida, o pessoal está chegando ali, várias pessoas ali já online. O pessoal estava desejando boa noite, mas acho que já pode tocar, já, Benito. Então, vamos lá. Bom, nós viemos aqui hoje para falar sobre data e hora no Excel. Algumas coisas rápidas que nós temos que ver com relação a data e hora no Excel. Primeiro deles, tecla rápida. Se eu fizer uso do Ctrl ponto e vírgula, eu faço a inserção da data de hoje na célula. Ele está pegando a data do micro. Se eu abrir essa pasta de trabalho amanhã, ela continua marcando dia 19. Ele não é como a função sinal de igual, hoje, abre e fecha parênteses, onde ele está fazendo essa mesma coisa. O que eu coloquei aqui na coluna D, se eu abrir essa pasta de trabalho amanhã, ele me mostra dia 20. Enquanto que o que eu tenho na coluna B mostra o dia 19. Ok? E a hora? A hora você usa a tecla rápida, Ctrl, 2 pontos. E ali disponibilizado a hora para você. Ok? Agora, um ponto importante que nós precisamos de salientar. O que é data e o que é hora para o Excel? O Benito. É um negócio meio maluco, mas o que você está vendo aqui é uma ilusão de óptica. Benito. Ok? Oi. Só um momentinho. Acho que você precisaria compartilhar a tela aí para o pessoal ver. Ô, Castarola, bem lembrado. Você também, como assistente de palco, nota 0, hein, cara? Devia ter me avisado antes, pô. Vamos lá. Eu estava vendo o chat ali. Tá todo mundo vendo agora? Agora tá cada minha. Vamos lá. Beleza. Desculpa, vamos lá. Então, Ctrl ponto e vírgula, eu faço a inserção da data. Aqui eu usei a função hoje, onde ele está fazendo o apontamento para mim, e aqui eu tenho a hora
em que eu fiz a inserção disso através do Ctrl 2 pontos, que é a tecla rápida para que eu possa fazer a inserção dessas informações ali na célula. Um ponto importante, o que nós temos aqui no Excel com forma de tratamento de data e hora é uma ilusão de ótica. O que você está vendo aqui, na verdade, é uma célula formatada. Como o Excel está tratando isso, aí é o truque. Se eu selecionar tanto a data quanto a hora e solicitar aqui que eu apague somente o formato, limpar o formato, eu verei como que o Excel efetivamente está tratando isso para mim. A data é o número inteiro, 42.905 é o dia de hoje, 19 de junho de 2017, e aquela hora que eu havia feito a inserção, 20 alguma coisa, é 0,836806. Ou seja, a data é a parte inteira do número, a hora é a parte decimal. O número vai andando, a hora vai andando, a parte decimal vai andando, 00 meia-noite, 6 da manhã 0,25, meio-dia 0,5, 6 da tarde 0,75, deu meia-noite, ele acrescenta 1 na parte inteira, muda do dia e dá continuidade. E o que você vê aqui é uma formatação. Tanto é que se eu acessar essa célula aqui, D2, e pedir para apagar, ele apagou o conteúdo não formato. E se eu digitar o número 5.430, por exemplo, ele vai colocar 12/11/1914. Por que isso? Porque o Excel assume como padrão de data o dia número 1. Se eu colocar aqui o número 1, colocar aqui o número 2 e arrastar esses caras, ele monta para mim uma sequência, ok? A sequência está ali montada. Se eu vier até aqui e pedir Ctrl 1, a tecla rápida para fazer, ativar a formatação de célula, e solicitar aqui dia, barra, 3 N's para fazer com que o mês fique com 3 dígitos e 4 vezes a letra A para fazer o ano, ele me mostrará as informações indicando que, a partir de lá, o Excel está assumindo a data 1º de janeiro de 1900. Por que isso? Por um motivo muito simples, compatibilidade com VisiCalc, Lotus 1, 2, 3, etc. Que eles assumiram, no caso do VisiCalc, que foi o pai das planilhas eletrônicas, ou avô, bisavô, sei lá de que jeito que a gente deve chamar essa tranqueira, que, aliás, era perto do que as planilhas eletrônicas fazem hoje, ela é verdadeiramente uma tranqueira, mas para a época, né, década de 70, aquilo fazia verdadeiros milagres. E ele traz a sequência de data aqui para a gente. Eu vou arrastar isso daqui, que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu arrastei a sequência aqui, e ele montou. E, olha lá, 29 de fevereiro de 1900. A título de curiosidade, essa data não existe. Ano bissexto é uma data que ocorre de 4 em 4 anos, com o ano múltiplo de 4. E se for final 00, ele tem que ser múltiplo de 400. Então, se ele não for múltiplo de 400, ele não é ano bissexto. 2000 foi ano bissexto, 1900 não foi, 1800 não foi, 1700 não foi. E por que esse cara está aqui? O Excel tem um bug? Eu já li muita gente, principalmente aqueles caras do software livre, do open source, que não tem o que escrever, eles tentam achar defeito no Excel. Eles falaram, porque o Excel tem bug? Não, o Excel não tem bug. O Excel está fazendo o cálculo para manter compatibilidade com o Lotus 1, 2, 3. Tanto isso é verdade que o Excel tem um recurso, na verdade, o Multiplan, que é o antecessor que a Microsoft desenvolveu para planilha eletrônica, ele tem um controle de data muito melhor. E você pode ativá-lo por aqui. Eu não recomendaria, porque você vai fazer uma merda danada nos seus arquivos, mas vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso. Opções, aqui em avançado, e nós vamos rodar aqui para baixo. E tem um canto aqui que... Cadê ele? Está aqui, ó. Ao calcular esta pasta de trabalho, eu quero que você use o sistema de data 1904. Ao fazer esse tipo de arranjo e fazer isso aqui, olha lá. O Excel ajusta automaticamente todo mundo e a data padrão dele passa a ser 2 de janeiro de 1904. E com isso ele elimina a característica e o problema do bug ou do erro do ano bissexto para esse tipo de funcionalidade. E ele faz uma outra coisa que muita gente procura.
que é as características de você poder trabalhar com hora negativa. E eu, de novo, já vi muito site por aí sugerindo que a gente utilize o 1904 para fazer cálculo de hora negativa. E eu recomendo que absolutamente você não faça isso, porque ao fazer isso, você está zoneando todo o conteúdo do seu formato de data e hora que você está trabalhando. A partir desse momento, porque ele remonta tudo. Tanto é que nós estamos colocando aqui. Hoje, que dia é? Contra o ponto e vírgula. Se eu fizer a inserção, ele colocou dia 19/6/2017. Ok? Eu vou tirar o data de 1904 e voltar para o 1900, que é o padrão que todo mundo usa. Erradamente, mas todo mundo usa. Vamos ver o que acontece? Arquivo, opções, rodando aqui, 1904, um clique no botão OK, e olha o que ele faz. Ele retrocede a tua data em 4 anos. Ok? Ou seja, bagunça todo aquilo que você tinha como entrada. Aquilo que era um número, ele está mostrando em formatos diferentes. Então, a utilização do padrão 1904 é errado. Mas por que isso existe no Excel? Isso existe no Excel por compatibilidade com o Multiplan. É um modelo de cálculo, um modelo de flexibilidade, principalmente porque ele aceita hora negativa, muito melhor do que o padrão do Lotus 123 ou do VisiCalc. Mas, infelizmente, como diria Nelson Rodrigues, a maioria é burra, ok? Resolveram adotar o padrão do Lotus 123. E deu isso que deu. Um outro detalhe que eu também costumo comentar bastante, que eu gosto muito e sempre curti muito, quando eu tive a oportunidade de usar o Multiplan, é a forma com que ele endereça as minhas células. Aqui nós temos um modelo também, de novo, oriundo do VisiCalc. Eu tenho letras para as colunas e número para as linhas. Só que quando eu trabalho com uma matriz, e aquele conceito de matriz que a gente tem na época do ginásio, né? Ginásio não, que agora chama Fundamental 2, o endereçamento é diferente. E se eles tivessem mantido este tipo de padrão, ficaria muito mais fácil de explicar as questões de deslocamento relativos e absolutos. Tanto é que, se eu vier até aqui, na guia arquivo, opções, e pedir aqui em fórmula, e solicitar que eu use o endereço de referência estilo L1C1, eu vou dar um clique no botão OK e está lá. Ele trocou por número aqui, no lugar da coluna, e por número aqui, no lugar perdão, e a linha continua com o número. E como é que ele faz as referências? Ok, sinal de igual, eu vou fazer referência apontando para essa célula. Olha como ele fez o apontamento lá, no endereço. Vamos fazer um zoom aqui. Olha como ele fez o apontamento. Ele está pedindo linha -4, ou seja, ele está subindo 4 linhas, coluna -2, indo 2 colunas para a esquerda. O meu ponto de referência está aqui. Quando ele pede -4 linhas, -4 ele está subindo. 1, 2, 3, 4. Colunas, -2, ele está andando para a esquerda. 1, 2. Se estivesse para a direita, seria positivo. E se a linha fosse positiva, estaria andando para baixo. Tá ok? É dessa forma com que ele consegue fazer e trazer o apontamento para você. É muito mais fácil entender como é que funciona a questão do deslocamento a partir do momento que a gente trabalhe direcionado ou desta forma com que, na verdade, é assim que tanto o Excel quanto o Multiplan ou qualquer outro aplicativo estão habituados a trabalhar. É desse jeito que eles usam a ferramenta no seu dia a dia, internamente. E para a gente vem essa máscara esquisita. E se eu pedir F4 nesse cara, ele vai fixar. E aí ele põe o apontamento. Aí eu estou buscando a linha 5 da coluna 5, tomando como referência, de novo, a célula 1. Referências ou deslocamentos relativos ou absolutos, isso ele assume em todos os momentos, ou sempre que você necessitar. Então, procure conhecer e trabalhar um pouco melhor com este modelo de apontamento, que ficará muito mais fácil para que a gente possa estar fazendo o acompanhamento. Está todo mundo vendo bem a tela aí? Márcio, tudo bem? Sim, tudo bem, Benito. Tudo em ordem. Ok. Então, vamos lá. Eu vou retirar este cara daqui. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com ele, mas muita gente não. Então, é melhor eu tirar para não ficar fazendo confusão com todo mundo.
Bom, nós estávamos falando sobre data, né? E nós temos uma série de sequências que a gente pode estar organizando para datas aqui. Contra o ponto e vírgula, estou fazendo a inserção da data de hoje. Se eu arrastar essa sequência, ele montou para mim... Se eu arrastar essa sequência aqui, ele vai organizar uma sequência de datas para mim. Um outro ponto importante que eu já vi muita gente fazendo isso errado. Eu preciso colocar o dia da semana aqui. Hoje é segunda-feira. O sujeito vem aqui e faz isso, né? Ó. Segunda. Sem nenhuma relação que está do lado. E arrasta. E funciona, né? Colocou para todo mundo. Se mexeu alguma coisa aqui, esse negócio está errado. Aí, de novo, é o problema de sincronismo e manutenção que nós temos na nossa pasta de trabalho. Não é o correto fazer desta forma. Caso você queira, tecla Shift, eu clico no duplo clique na borda inferior, ele vai até a última célula ocupada, e aqui eu vou pedir Ctrl 1, e eu vou solicitar o formato personalizado, vou pedir o mês com 3 dígitos, que aí eu consigo distinguir se a data é dia-mês ou mês-dia, distingo isso facilmente. Venho aqui para o final e vou colocar o formato de data que eu gosto. Espaço em branco, sinal de menos, espaço em branco, 3 vezes a letra D. Observem que aqui na caixa de exemplo ele já está me dando uma dica de como é que ficará o resultado final. Eu dou um clique aqui e o resultado está pronto. E a data está amarrada nessa condição. Poderia estar fazendo isso numa outra célula qualquer, Ctrl ponto e vírgula, fazendo um outro formato qualquer. Posso fazer o formato da célula por aqui também, pelo botão direito do mouse, de novo no personalizado. Só que aqui eu venho aqui antes e vou colocar 4 vezes a letra D, vírgula, espaço em branco, e olha como fica o resultado aqui na célula. Ele vai colocar lá, segunda-feira, dia 19/6/2017. Opa, o mês saiu errado. Ctrl 1, volto para cá e vou pedir o mês, só que agora eu não quero com 3, eu quero com 4 M's. Vamos ver a diferença. E ele fará a colocação do mês por extenso ali também. Ou seja, temos a possibilidade de tratarmos a data do jeito que nós desejarmos para efeito de apresentação. Posso ter uma data ali amarrada e fazer com que só apresente o mês. De que jeito? Ctrl 1 e vou solicitar aqui 1, 2, 3, 4. Olha lá. O que eu nessa condição é o que ele vai me mostrar, apesar de que ele está guardando aqui para mim a data. Ok? Apesar de que seja a data que esteja sendo colocada ali. Tá bom? Uma outra coisa importante, posso fazer uma sequência de data qualquer aqui, Ctrl ponto e vírgula, se a gente já viu, se nós arrastarmos aqui, ele vai colocar as datas sequenciais. Depois eu preciso vir eliminando os sábados e domingos disso, porque eu não quero fazer controle, ou eu não tenho controle disso. Legal. Arrasta, ao invés de fazer isso com o botão esquerdo do mouse, faça com o botão direito. Você arrasta até onde você deseja, ou imagina que vai precisar, e aqui você tem algumas alternativas de preenchimento. Uma delas é preencher dias da semana. Ao fazer isso, ele monta lá, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo, 24 e 25 ele pulou. 26, 27, 28, 29, 30. 1 e 2 ele pulou e assim por diante. Então você tem a sequência toda de data ali montada. E essa sequência de data me dá flexibilidade para fazer um monte de outras coisas. Como, por exemplo, eu farei aqui Ctrl ponto e vírgula, eu quero todo dia 19 de cada mês. Ok, você arrasta e coloca lá pedindo que ele preencha meses. E está lá. Eu quero o primeiro dia de cada mês, dia 1/6/2017. Ops, errei. Presta atenção no que está fazendo. 2017. Enter. Clico aqui, arrasto com o botão direito do mouse e vou pedir que ele faça o preenchimento dos meses. E ele me mostra. Já vi gente se debater com o uso de função fim mês, fazendo um monte de cálculo para saber qual que é o último dia do mês. 31/1/2017. Arrasto e vou pedir que ele me monte a sequência aqui, preencher meses. Olha lá, olha que bacana. Ok, ó. Dia 31/1, dia 28/1, dia 31/3, dia 30/4, dia 31/5. Ele já montou a sequência automaticamente para que eu possa estar trabalhando ali. Quero continuar trabalhando? Não sei a ideia, a sequência, ou que número, eu quero uma sequência muito longa, não tem problema. Você pode pedir lá, de novo, 1,
do 1 de 2017. Eu quero montar uma sequência aqui até 2020. Não tem problema. Você faz o apontamento aqui, pede para usar a caixa de série. E a caixa de série você vai indicar. Você quer fazer essa sequência por linha ou por coluna? Você quer um crescimento de que forma? Você quer linear? Você quer um crescimento? Você quer autopreenchimento? Aqui são características do que eu tenho do... A mesma ou função parecida com o que eu tenho com o botão direito do mouse. E aqui eu vou dizer para ele qual que é o meu limite. Olha, o meu limite é 31/12 de 2020. Mas como é um intervalo muito grande, etc., tem um outro ponto importante. Eu não quero que você coloque sábado e domingo. Você já pede para ele eliminar esse ponto aqui automaticamente. Isso daqui feito, ele montou a sequência, cabeçudo, não prestei atenção onde eu coloquei. Eu acabei fazendo isso por linha, vamos refazer este cara. Fica mais fácil nós olharmos o resultado. Eu quero esse cara por coluna. Vou dar um clique no botão OK. O que eu fiz errado aqui? 1/1 de 2017. Pedindo a série. Eu quero isso daqui. Sim, é por linha. Data, dia da semana. Incremento 31/12 de 2017. Já fiz isso. Opa! O que esse cabeçudo está fazendo? Olha lá. E eu tenho as informações plotadas aqui. Ok? E eu tenho lá disponibilizado até o intervalo que eu fiz a solicitação. Ok? Eu posso montar isso tanto por linha quanto por coluna. Eu marquei de novo. Fiz e marquei esse cara errado. De novo, marquei errado 2 vezes. Então, ali você pode estar fazendo a sequência e montar a estrutura de datas que você desejar. A mesma coisa vale também para a questão do manuseio de hora ou de dia da semana, né? Faço segunda, arrasto, ele monta, tenho o dia do mês, já, ou abreviado ou por extenso, e eu tenho a estrutura já pronta e já montada para que eu possa utilizar. Lembrando que no caso aqui do Excel, caso você solicite a guia dados e peça para fazer a classificação, ele está fazendo a classificação aqui em ordem alfabética, ok? Por quê? Ele está entendendo isso daqui como um texto. Você quer que ele continue a trabalhar com isso? É só você solicitar na classificação que ele faça isso através da sua lista personalizada. E eu tenho lá, de janeiro a dezembro, e em qualquer situação que você precisar, você tem ele disponibilizado para que você possa estar utilizando ali no seu dia a dia. Ok? Um outro ponto importante, falando um pouco agora sobre Control Home. Falando um pouco agora sobre hora. Então, eu tenho um indicativo lá, Control, 2 pontos, eu tenho a hora, e aí aquele controle, aquele cuidado que nós temos ali no nosso dia a dia, que a gente possa estar fazendo os apontamentos e os lançamentos. Vamos ver daqui a pouco uma pasta de trabalho estruturada para isso. Mas, um outro ponto importante. Oi. Temos perguntas sobre formatação de data. A gente pode já fazer agora para quem ainda está nesse assunto. Vamos lá. Então, uma pergunta é sobre a formatação personalizada, se dá para deixar a primeira letra do mês em maiúscula, que até foi o Rafael Ferreira que perguntou, e ele falou que no formato em inglês é possível deixar, por exemplo, MEI-17, com o M do MEI de maio, né, maiúsculo. Se em português também dá para fazer isso. Não dá. Isso é uma diferença que existe entre o inglês e o português que ele não permite. Beleza. E uma outra é com relação à formatação, colocando o dia, né? Por exemplo, DD/MMM, 3 M's, né? /4As, né? E traço os 3 Ds para trazer o dia da semana abreviado. Sim, isso ele faz na mesma célula.
Sim, mas aí a pergunta é se dá para fazer um filtro utilizando apenas o dia da semana, quando você coloca nesse formato. Aí, utilizando o autofiltro, você consegue filtrar só pelo dia da semana. Não, porque aqui depende da forma com que você está visualizando. O que nós temos aqui é uma máscara de visualização e não um número efetivamente como o Excel está habituado a trabalhar. Eu tenho uma outra pasta de trabalho que nós temos isso, eu abro ela daqui a pouco para a gente poder estar vendo como poder contornar esse tipo de situação. Mais alguma outra pergunta? Tem mais uma do Sandro, mas eu não entendi muito bem. Ele falou que dia 19/6/2017, vou ler aqui e você tenta ver se entende a pergunta. 19/6/2017, formato ele como DDDD, 4Ds, né? Ele dá dia da semana. Isso como válido ou temos que fixar pelo dia da semana? Não entendi a pergunta. Olha, validação, eu posso usar através da guia dados aqui, fazer validação pedindo que ele aceite somente datas ali dentro. Eu também não entendi o que ele quis dizer com isso. Eu posso pedir aqui dia, vamos voltar aqui. Ctrl ponto e vírgula, ele pediu para colocar só 4Ds na célula, como formato? Sim, 4Ds. Ele está colocando o dia de semana por extenso. De novo, o que você tem aqui é uma ilusão de óptica, porque internamente o Excel tem isso daqui, e se eu pedir aqui F9, bom, aqui é fórmula, ele não vai me mostrar. Ele tem, na verdade, aqui um número inteiro, que é 40.000 e não sei quanto, que é o sequencial que ele usa para poder fazer, para que ele possa estar fazendo a representação. Agora, eu gostaria de entender do Sandro, quando ele falou de fazer essa validação, fazer essa inserção, o que ele quis dizer com isso, né? Eu não entendi. Se ele puder ser mais claro, nós tentamos ajudá-lo na dúvida. Ele falou que está ok aqui. Então, tá bom. Muito bem. Beleza. Um outro ponto importante que eu gostaria de comentar com vocês refere-se a... A gente estava falando de datas aqui, né? Então, eu vou fazer a inserção de algumas datas, de algumas horas aqui, melhor dizendo. Um outro ponto importante, gente, quando você está digitando data no Excel, por default, o Excel assume sempre a digitação como hora-minuto. Se você quiser digitar minuto-segundo, você precisa de fazer a digitação de uma forma um pouco diferente. 00, 2 pontos, 34 minutos e 42 segundos. Isso daqui para ele é esse tipo de apontamento, ok? Isso daqui para ele não é minuto, isso daqui para ele é hora. Isso acaba fazendo muita confusão no dia a dia com os usuários, ok? Aqui 12 horas e 43, vamos colocar mais um aqui, que são 6 horas e 15 minutos, ok? E se eu pedir a soma desses caras, alto igual, opa, eu disse alto igual. Ele vai fazer o apontamento aqui e aparece um valor de 8 horas e 29 minutos. O que é isso? 5 com 7, 12, com mais 34 minutos, vai dar quase 13. Aqui vai dar 25, mais 8. Isso aqui estaria dando 33 horas, está me mostrando 8 e 29. Que confusão é essa? A hora no Excel, ele te mostra com formato até 24 horas. Passou de 24, ele está subindo 1 no número inteiro, e a parte decimal é o que ele está te mostrando com formato de hora. Tanto é que se nós viermos até aqui na página inicial e pedirmos para limpar só o formato, ele vai me mostrar. O 1 é o que excedeu as 24 horas, e 8 horas e 29 minutos que ele está me mostrando aqui é essa parte decimal. 35, 39, 58 e tudo mais. Ok? Muita gente se depara com isso e não consegue fazer soma de hora no Excel como deveria. O que faz? Arredonda isso para número inteiro. Ou para decimal. Então, 8 horas é 8, 8 horas e meia trabalhado, 8 horas e 30 é 0,50, o 15 é 25, o 45 é igual a 75, é só isso que eu posso usar. Você não consegue fazer mais nada. Isso acontece em função do quê? Do formato de hora que nós estamos usando aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Ctrl 1,
Vamos aqui até o personalizado. E aqui no personalizado, nós temos aqui embaixo um formato de hora com H entre colchete. É esse cara que eu vou usar. O H entre colchete, diferente do H normal que eu tenho disponibilizado aqui em cima, o H entre colchetes permite que eu mostre horas além de 24 horas. Então, vou apagar, não quero segundo, eu quero só hora e minuto. Vou dar um clique no OK, ele me mostra lá, 32 horas e 29 minutos, que é a soma correta que eu tenho para fazer esse tipo de atividade. E com isso, de novo, e como nós comentamos, podemos fazer qualquer tipo de cálculo com data e hora do Excel, eu diria que racionais, né? Coisas que tenham sentido ou que tenham nexo. Ah, mas como é que eu posso fazer, então, outra coisa que sempre nos perguntam muito, como é que eu posso fazer apontamento de hora numa planilha Excel, onde eu posso estar digitando data, hora, fazer as coisas como se deve, efetivamente, e até mesmo controlar as minhas eventuais horas negativas. Vamos ver como é que a gente pode estar resolvendo isso? Tem uma pasta de trabalho já montada aqui. Tá lá. Aqui nós temos um pequeno exemplo de como nós podemos estar trabalhando com isso. Nós temos aqui o indicador, o indicativo da data, dia 3 de maio de 2007, entrou para trabalhar às 8h30, saiu às 10h50, trabalhou 2 horas e 20. Nesse dia, que eu tinha que estar trabalhando 8 horas, nesse dia, eu estou com 5 horas e 40 minutos negativo. Detalhe, estou trabalhando com isso em padrão 1900, e estou mostrando uma hora negativa aqui. Ok? Qual que é o truque? Bom, nós estamos aqui justamente para aprender isso, certo, Márcio? Certo, Benito. Beleza. Vamos lá. Agora tem um outro ponto importante. Eu vou até fazer uma conta aqui do lado. Sinal de igual. Se eu fizer este cara menos este cara, ele vai me mostrar, ou ele me mostrar o número de horas trabalhadas. E aqui, que eu entrei para trabalhar às 18 horas e saí só às 2 da madrugada do outro dia. Como é que eu consigo fazer essa conta? Porque aqui dá zica, né? Sinal de igual. Se eu pegar esse cara menos esse sujeito aqui, vai dar cerquilha no resultado. Por quê? Está dando hora negativa. Por um motivo muito simples. Eu vou selecionar essas 4 células aqui e vou limpar o formato delas para que a gente possa entender de que jeito que o Excel está trabalhando com isso. Aqui ele está dizendo, ó, aquele indicativo de hora que eu entrei, que era 8 horas da manhã, 8 e pouco, é 0,35. E o 10h20 da manhã, 10 e tanto, é 0,45. Esse cara menos esse vai dar um número positivo e tira. E aqui, 0,083 menos 0,75 vai dar um número negativo. Aqui é que está dando a diferença, aqui é que está dando a zica. Ok? Por quê? Para o Excel apontando diretamente para cá, 2 da manhã ou 2 horas é menor do que 14. Consequentemente, uma menos a outra vai dar uma negativa. E como é que está aparecendo positivo aqui? Está aparecendo positivo aqui porque aqui na célula nós temos um tratamento diferente. Nós estamos usando a função mod para fazer o cálculo. O mod é uma função matemática que trabalha com o resto de uma divisão. Ok? Eu estou pegando o resultado disso, estou pedindo para dividir por 1, que ele faz a inversão desta informação, fazendo com que ele vire positivo. Então, se você precisa de fazer uma diferença de horas, e se essa diferença de horas for menos de 24, essa daqui é a forma mais prática que existe para você fazer o cálculo. E eu tenho o indicativo, o mod, e eu estou pedindo F5 menos E3. F5 menos o F5 menos o E5, que é o que eu tenho aqui apontado. E junto disso daqui, na verdade, nós só temos um C pedindo que ele só faça a conta quando E5 e F5 estiverem preenchidos. Eu posso estar preenchendo só um deles e pode acabar apresentando algum tipo de problema ou algum tipo de confusão nesse meu cálculo. Aí, quando eu quiser fazer esse tipo de cálculo com data ou com intervalos superiores a 24 horas, aqui é simples, você vai fazer, eu tenho outro exemplo na planilha do lado aqui que nós já vamos mostrar. Você faz a inserção disto completo, com data e hora. Data e hora de entrada, data e hora de saída. Porque aí você está capturando a informação completa. O número inteiro, que é a data, e a parte decimal, que é a hora.
e o outro também. E na hora de você fazer a subtração de um pelo outro, ele já vai te fazer o apontamento indicando automaticamente quanto que você tem em cada um deles. Tudo bem? Posso prosseguir? Aqui, vamos fazer o somatório, alto igual. Faço o indicativo de soma, indicando qual é o intervalo que eu quero aqui, e ele me traz o resultado, 3 horas e 5 minutos. Tem alguma coisa de errado, porque devia estar dando mais de 24 horas aqui. Isso é aquela questão que nós mostramos agora há pouco do formato, o H entre colchete. Ctrl 1, nós vamos até o personalizado, e vamos pedir o H entre colchete, que já está pronto aqui, eu usei na planilha ao lado, e está aqui. Lembrando, formatos que você cria estão restritos somente à pasta de trabalho em que você se encontra. Se você abrir uma outra pasta de trabalho, esses formatos desaparecem. Os formatos personalizados estão atrelados somente à pasta de trabalho em questão. O que você pode fazer é, depois aprende a trabalhar com o template do Excel, mexendo no template dele, e no template se acrescenta todos esses formatos adicionais. Aí todas as novas planilhas que você vier a criar estarão levando esses formatos automaticamente. E aqui, uma outra coisa que gera também muita dor de cabeça. Eu trabalhei 27 horas e 5 minutos e recebo R$10 a hora. Quanto que eu tenho para receber? Bom, batendo o olho aqui, eu tenho que receber 270 e alguma coisa, né? Então, nós vamos fazer sinal de igual. Essa célula aqui, que ela está nomeada com o total horas, e eu vou multiplicar isto por custo do homem-hora. Qual é o valor que eu recebo por hora? E aqui, para minha surpresa, eu recebo R$11,28. Gente, um ponto importante. Aqui nós estamos trabalhando com a hora numa base 60, numa base hora, que não é uma base decimal. Aqui é uma base decimal. Multiplicando duas coisas ou duas bases diferentes, o resultado não pode ser o que a gente quer. Enquanto não colocar um coeficiente de correção nisso, o seu resultado não sairá certo. Ok? E isso é muito fácil de você memorizar e saber qual é o índice que você deve usar como fator de correção aqui. Quantas horas nós temos no dia? 24. É o que eu vou aplicar aqui. Vou solicitar que esse cara seja multiplicado por 24 vezes. Pode fazer a conta que o resultado bate na casa dos centavos. E para ter certeza disso, a gente pode, por exemplo, arredondar aqui. Eu preciso colocar mais 25 minutos. Aqui eu vou colocar 18 horas. E o resultado está ali disponibilizado. 270. Eu trabalhei 27 horas e 30 minutos. Eu recebi, ou tenho direito a receber, R$275. Ok? E aqui a pergunta é algo que vem interessando a muita gente. Como é que a coluna do lado lá está apresentando aquela minha informação com hora? E eu tenho ela aqui disponibilizada. Ó. Eu estou usando número absoluto. Aqui tem um truque. Existem diferentes caminhos para fazer isto que vocês estarão vendo aqui. Eu estou utilizando um que tem coluna auxiliar. Tá ok? Se eu for até aqui o guia exibir e pedir para mostrar os títulos, nós vamos ver que nós temos uma coluna oculta aqui. Tá ok? Botão direito do mouse. Nós vamos pedir para reexibir. E a coluna oculta, que está aqui, está fazendo o quê? Está me fazendo o apontamento indicando se G4 for diferente de zero. Quem que é G4? G4 é o lugar onde eu tenho aqui o cálculo do número de horas trabalhadas no dia. Se G4 for diferente de zero, você faz o quê? G4 menos a jornada. Quem que é a jornada? Essa célula que está colocada aqui, que eu chamei de jornada. Eu, particularmente, gosto de utilizar muito o nome de célula, porque facilita a documentação e o entendimento do que nós estamos trabalhando. Ok? Melhor, uma planilha pequena não faz muita diferença, mas numa pasta de trabalho, numa planilha muito grande, a utilização dessas células de apoio, onde você está utilizando nomes claros, fica muito mais prático de você entender o que está acontecendo. Então, eu estou pedindo que ele faça a divisão de um por outro. Se não tiver nada, você deixa zero nesse cara. E aqui eu tenho a hora efetivamente quanto que é. Ó, aqui eu estou devendo hora. Tá certo? Tanto é que se eu fizer esse tipo de conta aqui, selecionar este cara aqui, ele vai me dar uma hora negativa, que é mais ou menos equivalente ao 5 horas e 40 minutos que eu estou devendo aqui. Se eu for pedir F9, ele está me apontando uma hora negativa lá. Ok?
E qual que é o truque disso? Eu estou usando esse cara para fazer todas as contas. No final do ponto, ele vai me dar o saldo aqui, que é o número de horas negativas que eu estou devendo aqui. Tá certo? Muito bem. E esse cara aqui? O truque está no fato de que eu estou pedindo que esta coluna H, ele use número absoluto. Aqui o número sempre vai estar positivo. Absoluto, ele converte o número para positivo se ele tiver negativo, tá ok? E como é que está aparecendo esse menos aqui? Aqui tem um outro truquezinho que foi colocado. Na página inicial, eu vou para formatação condicional, e lá em gerenciamento de regras da formatação condicional, eu coloquei duas pequenas regras lá. Eu quero editar essa regra. Essa regra eu estou editando que eu estou perguntando. Se o conteúdo que está em H4 for maior ou igual a 0, eu quero que você me coloque o formato desse cara como número. Tá ok? Aqui eu indico a fonte e tudo mais. E essa outra regra aqui. E a de baixo. Editar regra, a mesma coisa acontece. Se o número for negativo, eu quero que você faça o quê? Você usa a cor vermelha para fazer a representação e você coloca o formato de hora com o HH com o sinal de menos na frente. E aí ele te dá a ilusão de ótica de que aquele lá é um número negativo, quando na verdade o Excel está tratando isso como um número positivo. E o saldo disso, o que você está fazendo? Eu estou tirando esta informação do lado de cá e fazendo a mesma coisa. Tanto é que se eu vier até aqui e trabalhar para fazer com que isto vire positivo, eu vou dizer que nesse dia eu saí aqui, não saí às 18, saí às 22 horas, e, olha lá, faltam 30 minutos, e aqui eu saí às 19h45. Olha lá, e ele converteu para mim, ok? E ele passou a trabalhar, e com isso eu consigo trazer de um lado para o outro. Aí você pode fazer a brincadeira que você desejar, fazer isso acumulado, enfim. Tem uma série de posições e trabalhos que você pode fazer. Repetindo, eu estou utilizando uma coluna de apoio. Essa coluna de apoio era dispensável? Era. Eu poderia fazer tudo isso dentro da própria coluna I? Poderia. Mas tornaria a minha fórmula, principalmente da formatação condicional, mais difícil de entender. Eu sou particularmente defensor da ideia de que você não deve de abrir mão da clareza do teu trabalho. Ok? Deixa o teu trabalho claro de tal modo que todo mundo possa entender. Não adianta nada você usar uma função matricial hipermaster blaster louca que só você consegue entender. Ok? Esse é o problema. Funções matriciais. Ok? É um negócio que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão a gente se enrosca com a sua utilização. Se é um trabalho que vai ficar mais sob o teu controle, você tem um bom domínio disso, manda bala. Se você está fazendo um trabalho que vai distribuir isso para muita gente dentro da tua empresa ou do departamento que você trabalha, certifique-se de que todos eles conheçam funções matriciais, ou ensine a eles. Porque, do contrário, você vai entregar uma bomba relógio para esses caras. Ok? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Importante, não podemos abrir mão da clareza dessa pasta de trabalho, porque a gente sabe que outras pessoas estarão manuseando isso, em troca de você fazer alguma coisa muito mais elegante, muito mais rápido, muito mais eficiente. Agora, isso também não justifica você colocar 5, 6 colunas de apoio para fazer essa mesma porcaria que eu acabei de fazer aqui. Também não precisa ficar abusando da boa vontade de ninguém por conta disso, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos fazer isso com cuidado e moderação. Usei essa coluna para fazer o cálculo e estou aqui utilizando a coluna I com um truque de formatação e uma ilusão de ótica de novo, para que a gente possa estar mostrando a apresentação do número como se deve efetivamente. Lembrando que, no caso aqui da formatação condicional, nós temos aqui o gerenciamento de regra, onde eu tenho, se o número for positivo, eu estou pedindo que ele fique em negrito, e se o número de referência, no meu caso aqui da célula H4, eu quero utilizar isto. Ponto importante. Ao fazer essa referência, observe que eu coloquei cifrão H4. Eu não coloquei o cifrão na frente do 4. De tal modo que se eu for para a célula de baixo, ele é 5, 6, 7, assim por diante. E se eu precisar de fazer alguma outra coisa mais ao lado, ele vai continuar usando a coluna H como referência para isso. Aí são aquelas questões de deslocamentos relativos e absolutos que
eu prefiro não entrar em detalhes nisso agora, porque senão isso daqui dá uma outra videoaula que a gente pode marcar um outro dia aí com o Márcio para a gente estar discutindo um pouco melhor sobre isso. Tá ok? Márcio, alguma pergunta sobre essa parte aqui de hora negativa antes que eu continue? Não, por enquanto tá tranquilo, o pessoal gostou aí, tá admirado no chat lá. Parabéns aí pela criatividade ali de usar a formatação condicional, muito bom. Gente, um ponto importante, o Excel tem um monte de ferramentas, e é isso que nós precisamos de estar trabalhando, combinar essas ferramentas que estão presentes ali no Excel para que você possa fazer o seu trabalho. Tem muita coisa que as pessoas acabam reinventando a roda, indo para VBA desnecessariamente. Você não gosta de VBA? Não, eu gosto, cara, eu já ganhei muito dinheiro com VBA, ok? Fazendo código, fazendo aplicação. Mas eu, particularmente, sou partidário de que você deve usar o VBA e deve usar código só quando efetivamente necessário. Só quando você esgotou as possibilidades dos recursos do Excel. Eu sempre falo isso. VBA é interpretado. A fórmula do Excel que eu estou colocando aqui na planilha é compilada. O tempo de resposta dele é muito mais rápido. Eu só tenho a ganhar a utilizar esse tipo de recurso. Ok? Posso tocar em frente? Pode mandar bala. Então tá bom, vamos lá. Bom, aqui nós temos um monte de outras utilizações para data e hora. A data de hoje, eu estou usando a função hoje aqui, mais 65 dias, um mais o outro, ele vai me indicar. Isso acontece no dia 23 de agosto de 2017. A data de hoje, mais 65 dias, eu quero saber dias úteis, onde ele saltará automaticamente sábados, domingos, e feriados de uma lista que eu indicar. Tá ok? Essa é a informação aqui. E para isso eu estou usando a função dia-trabalho. Dia-trabalho, o primeiro argumento está me indicando qual é a minha data partidora. O segundo argumento, que é o C10, está indicando quantos dias eu quero para frente ou para trás, que eu posso fazer para trás também com isso. É só colocar número negativo. E a lista de feriados são os feriados que você está apontando para ele. Onde é que está essa lista de feriados? Essa lista de feriados está aqui nessa minha planilha, que começa no dia 1º de janeiro de 2000 e vai até o dia 25 de dezembro de 2020. Alguém quer saber feriados em outros países, outras localidades, porque você tem trabalhos mais complexos, etc., procure nesse site, tá ok? timeanddate.com/holidays. E ele indica para você feriados por país, os feriados nacionais, tá ok? E aí você tem como estar trabalhando e fazendo todos esses apontamentos. Aquela anarquia do feriado de data móvel, que é no caso de Páscoa ou algumas outras coisas ali. Fala, Márcio. Tinha saído a sua tela, mas já voltou, já está normal. Já está normal? Legal. Então, eu tenho aqui nessa planilha de apoio essa minha lista de feriados. Eu tenho um intervalo aqui chamado feriados, e nós vamos fazer algumas mágicas aqui no final dessa lista, e você verá que ele adicionará isso automaticamente ao intervalo. Estou usando a função desloque para fazer esse tipo de atividade. Mas voltando aqui no cálculo em português, eu tenho aqui o apontamento. Diferença entre duas datas: data inicial, 1º de abril de 2016, data final, 2 de julho de 2016. Uma menos a outra, ele me indica o número de dias corridos que eu tenho entre essas duas datas. E se eu utilizar a função dia-trabalho total, também com dois argumentos, data inicial, data final e a lista de feriados, ele apresentará o número de dias úteis entre essas duas datas. Importante. Aqui na lista de feriados, pode acontecer de eu ter feriados que cairão também no sábado e domingo. Ele removerá essa data duas vezes? Não, ele verifica se a data é um sábado ou um domingo, que está na lista do feriado, ele não remove novamente. Então, ele deixa disponibilizado e faz o cálculo exatamente como você deseja. Existe uma diferença de interpretação entre dia-trabalho e dia-trabalho total. Daqui a pouco eu vou estar abordando essa questão aqui numa tabela onde nós temos isso aqui marcado. Lembrando, aqui eu tenho a função hoje, onde ele me apresenta somente a parte inteira do número, e a função agora, onde eu tenho ela aqui com formato e aqui sem o formato. Tá ok? Onde ele está mostrando aqui para mim a parte decimal.
E se eu pedir um F9 para recalcular esta planilha, essa informação, óbvio, acaba andando, ok? No caso aqui, o 51 não anda, mas a célula que eu tenho ativa no momento está me indicando os decimais andando ali por conta dos segundos que estão passando nessa pasta de trabalho. Ok? Eu tenho uma outra função do Excel, pouco documentada, pouco explorada, chamada DataDiff. A DataDiff é um negócio muito bacana porque ele permite que, ao fornecer duas datas, por exemplo, 1º de abril de 2012 até 10 de julho de 2014, quantos anos, meses e dias se passaram por ali? Muito bem, eu estou usando aqui a função DataDiff para fazer isso. E se você observar, eu tenho pequenos intervalos sendo colocados aqui e a repetição do DataDiff dentro dessa mesma estrutura. A diferença entre eles aqui está no argumento que eu estou utilizando. Se eu estou utilizando somente o argumento Y, ele está me dizendo, dentre essas duas datas, quantos anos se passaram. Aí a parte inteira, número inteiro de anos que se passaram. Tá ok? No segundo bloco aqui, eu estou perguntando YM. Eu quero que você me mostre aqui quantos meses se passaram, excluindo o número de anos nisso. Então, ele vai me mostrar o que falta para eu inteirar o próximo ano. Por isso que eu tenho que fazer um indicativo de YM. Se eu estivesse utilizando somente o M aqui, eu vou tirar esse Y daqui e vamos ver o resultado. Eu tiro aqui e vamos olhar o resultado aqui. Ele vai me dizer, ó, 2 anos e 27 meses? Não, não é 2 anos e 27 meses. Se passaram 27 meses entre essas duas datas. O que está me garantindo que ele me mostre somente o excedente dos anos inteiros, dos múltiplos de 12, é esse Y que está colocado ali. Estou indicando, fazendo isso, concatenado com a palavra meses, e DataDiff ele está pegando o número de dias. Número de dias também, de novo, o que eu tenho excedente a um número múltiplo de 30, referente aos meses que eu tenho dessa data. Por isso que eu tenho o indicativo MD. Olha o help da função, em que lá ele tem uma tabelinha que mostra com clareza como é que isso está trabalhando. Esse tipo de função ele é muito empregado em situações onde eu tenho que controlar diferentes datas, datas de vencimento, datas de contratos de longo prazo, ou algumas outras condições como essa, onde eu preciso saber com exatidão qual foi o intervalo de tempo que se passaram entre essas duas datas. Então, a função DataDiff nos ajuda bastante para resolver esse tipo de coisa. De novo, um exemplo. Já cansei de ver esse tipo de situação sendo resolvida através de código VBA, porque o usuário desconhece o conceito do uso da função DataDiff dentro do Excel. De novo, desnecessário que você faça através de VBA, porque o DataDiff pode estar te ajudando de uma forma muito mais rápida com isso. Aqui nós temos um outro exemplo, onde nós temos aqui um intervalo de duas datas. Isso já me perguntaram também uma vez. Eu tenho duas datas aqui, eu preciso saber especificamente quantos dias da semana se passaram entre essas duas datas. Existem muitas empresas que acabam fazendo somente pagamentos em datas específicas da semana. E alguns deles correm com datas, ou falando, eu só pago daqui a 4 quartas-feiras, depois da data de emissão da nota, da chegada da nota, do processamento, e assim por diante. E, de novo, tem um monte de gente que usa código VBA, tem outros que usam uma função pequena e discreta como essa que vocês estão vendo aqui. Está vendo? Ó, uma função matricial, como nós podemos observar. O cara que fez isso daqui é um lunático, tá ok? Mas tudo bem. A título de curiosidade, outro dia passeando no fórum, eu achei essa resposta e resolvi colar e trazer para cá. Fiz uma pequena adaptação aqui para o nosso exemplo. Isso é uma outra coisa que eu sempre falo muito para os analistas que trabalham comigo lá na Mondial. Você aprendeu alguma coisa de diferente no Excel? Legal. Você tem duas obrigações. Primeiro, ensinar alguém aquilo que você acabou de aprender. Segundo ponto, procure aperfeiçoar aquele negócio para que você consiga fixar mais facilmente aquilo que você acabou de aprender. Ao fazer esses dois pontos, você consegue memorizar melhor o que você está fazendo e consegue obrigatoriamente evoluir com a ferramenta. Então, eu fiz aqui uma pequena adaptação, porque ele tinha o dia da semana amarrado, e aqui eu consigo fazer a seleção indicando qualquer dia da semana
que eu possa estar fazendo essa procura. Então, aqui, ó, quantas sextas-feiras se passaram entre essas duas datas, quantos sábados se passaram, quantas terça-feiras se passaram entre essas duas datas. E o cálculo... Sua tela saiu novamente. Tá aparecendo só a foto aqui. Vamos ver o compartilhamento aqui. Para mim, aqui no Hangout estava aparecendo, mas lá no YouTube ele está aparecendo só sua foto. Vamos compartilhar de novo? É estranho, ele perdeu Sim. o compartilhamento. E agora, voltou? Aqui voltou. Acho que no YouTube tem uma defasagem, mas acho que deve voltar. Oi? Márcio? Estou tentando ver no YouTube lá, porque no YouTube tem uma defasagem de tempo. Voltou. Pode mandar ver. Posso continuar? Pode, tá pode sim, beleza. Bom, muito bem. Então, eu vi essa maravilha desta fórmula aqui colocada, achei interessante, não é um demérito, eu não quero dizer também, eu quero deixar bem claro que eu não estou menosprezando o trabalho de ninguém, mas o cara que fez isso daqui teve um trabalho danado para poder organizar isso daqui. Ao passo que nós poderíamos estar fazendo essa mesma fórmula ou esse mesmo resultado assim. Eu estou usando a função int, onde eu estou pedindo a data final menos a data inicial e somando mais o quê? O dia da semana da diferença da data inicial para a seleção que eu tenho. Isso dividido por 7 e ele faz o indicativo de quantos dias da semana eu tenho nesse tipo de resultado. Volto a frisar, tudo que você estiver aprendendo do Excel, desconfie. Sempre pode ter uma forma mais eficiente de fazer. De tudo que eu mostrei aqui para vocês, provavelmente alguém de vocês já tenha visto uma forma mais simpática, ou mais eficiente, ou mais clara de tratar, por exemplo, a hora negativa, que não pelo 1904. Porque o 1904 você está trabalhando num ovo, a pasta de trabalho só serve para você. Se você tirar isso da tua máquina e levar para qualquer outro lugar, a confusão está feita, ok? Nada vai funcionar, nenhuma data vai bater, a não ser que lá ou todo mundo mude também para 1904. Como nós já perdemos o bonde dessa mudança, que isso devia ter acontecido quando da implementação do Multiplan e do Excel, paciência, nós temos que conviver com esse tipo de defeito agora. Então, nós temos que ter um pouquinho de cuidado ali com isso, tá bom? Posso continuar, Márcio? Mais alguma pergunta que eu precisasse responder? No chat não, mas eu tenho uma. A respeito, você comentou da data diff. Você pode fazer pergunta? Também... Oi? Você pode fazer pergunta? Não sei, eu posso. Você me permite fazer uma pergunta? Claro que sim, mas só uma, hein? Vamos lá. Beleza, então. Vou gastar, então, minha cota. Você falou da data diff, né? Existe também uma data add no Excel? Para adicionar datas? Em português? Não. Não tem, né? Eu vou responder para você de uma forma diferente. Desconheço. Data add? Beleza. Adicionar data? No Isso é uma VBA função ele tem, né? Ah? No VBA ele tem tanto a data diff quanto a data add, né? E eu não sabia que no Excel tinha. Existem diferenças na forma de tratamento de data ou de uma série de funções do Excel para o VBA, ok? No VBA existem algumas outras funções, ok? Tem. DataAdd é uma delas. Aqui não. Assim como o padrão do modelo de data do VBA é diferente. A data padrão do VBA, do Excel interativo, é 1º de janeiro de 1900. A do VBA é 100. É 1º de janeiro de 100, se não me falha a memória. Então, existem diferenças de intervalos, onde, através do VBA, eu consigo fazer o controle de data e consigo trabalhar com coisas ali, da época se eu quiser estudar Renascimento,
ou qualquer outra coisa, ou fazer algum tipo de catálogo com isso, eu posso estar fazendo por lá. Ok? Beleza. É porque eu realmente não sabia que a data diff existia no Excel, eu sabia que tinha no VBA, né? E aí, como você mostrou a data diff, eu fiquei pensando, será que também tem a data add, né? Mas, pelo jeito, então, não tem mesmo, né? Ou E aqui um pode ponto ser com algum importante. outro nome. Cadê o data diff aqui? Não aparece. Exatamente, aí deixa a gente puto das calças. Mas se você vier aqui escrever data diff, tá ok? Você tem, olha lá, você tem um argumento e tem como você está utilizando e procurando o que você precisa para ele. Coisas de Microsoft, velho. Eu já tentei entender isso, mas não consegui. Então, eu desisti. Tá bom? Beleza? Mas você ganhou a cota para mais uma pergunta depois, tá? Beleza, eu vou guardar para o final, então. Então Obrigado. tá bom, vamos lá. Uma outra coisa também que já me perguntaram em palestra, em treinamento, aonde eu gostaria de fazer o cálculo entre duas datas, em intervalos diferentes. Como eu falei para vocês, quando o intervalo excede a 24 horas, é importante que você utilize a data nesse formato que nós temos aqui na célula. Eu tenho o dia, mês, ano e a hora, e eu tenho aqui o dia, mês, ano e hora. Aqui eu estou trabalhando numa forma de visualização, mas internamente o Excel está trabalhando com este cara do jeito que está colocado nesta célula aqui, onde eu tenho a função agora aplicada sem o formato. Tá certo? Ou seja, ele tem a parte inteira, que é a data, e a parte decimal, que é a hora. E eu preciso de fazer dois tipos de cálculo aqui. Um deles é muito simples. Eu quero saber o tempo total decorrido entre essas duas datas. Esta célula se chama abertura do chamado e esta outra célula se chama fechamento do chamado. Isso aqui é um chamado técnico, helpdesk, qualquer coisa do gênero, tá ok? E eu tenho aqui o apontamento. O fechamento do chamado menos a abertura do chamado, ele vai me dar em número de horas corridas quanto tempo eu levei para encerrar esse chamado. 78 horas e 40 minutos. Só que tem um detalhe importante. Eu não trabalho 24 horas por dia. Tá ok? Eu trabalho das 9 às 18 horas, com um total de 9 horas trabalhadas por dia. E este apontamento eu tenho aqui nessa referência aqui ao lado. Aqui eu tenho o início do dia, aqui eu tenho a célula chamada fim dia, e aqui eu tenho a célula indicando o total de horas trabalhadas nesse dia. Como comentei com vocês, usamos e abusamos de nome de área, nome de célula, etc. Você quer documentar melhor isso daqui? É muito fácil. F3, você traz o paste list, o colar nome. E aqui você pede para ele colar a lista. Ao fazer isso aqui, o Excel te mostra todas as células que você tenha definido nesta pasta de trabalho e que tenham a abrangência da pasta de trabalho como um todo. Quais são os nomes que você tem disponibilizados aqui para fazer isso? Lembrando que eu posso ter um nome de variável ou de intervalo global, ou seja, que a pasta de trabalho toda enxergue, e eu tenho condições onde somente uma planilha enxergará aquela variável. De novo, isso é tema para que a gente possa discutir depois numa outra videoaula, tá ok? E aqui eu tenho isso disponibilizado, e como é que esta conta está feita? Eu vou posicionar o cursor aqui, e inicialmente essa conta pode te assustar. E não tem motivo, e eu vou explicar para ela que a conta é bem simples para isso. Mas ela está grande. Por que ela está grande? Porque eu tenho uma função if perguntando, uma função c, perguntando que ele só vai fazer a conta quando os dois estiverem preenchidos. Então, se eu der um clique aqui, ó, C, vamos acompanhar aqui, ó, CE, abertura do chamado, que é esta célula que está aqui. Se ela for diferente de vazio e o fechamento de chamado também for diferente de vazio, ou seja, os dois estiverem preenchidos, eu quero que você faça a conta. E aí ele vai fazer essa conta toda que está colocada aqui, que começa aqui e termina aqui, tá ok? Pode parecer grande também, mas não é, é muito simples isso. Ou, depois que está montado, é fácil de explicar, tá ok? Consegue enxergar bem aí ou eu preciso de fazer zoom nesse negócio? Dá para enxergar bem, sim. Então tá bom. Então vamos lá. Aí eu estou pedindo o quê? A função dia trabalho total. Eu estou perguntando, a dia trabalho total, por favor,
me diga quantos dias úteis se passaram entre a data de abertura do chamado e a data do fechamento. Eu quero saber o número de dias, tá certo? E desconta para mim os feriados. Como isso aqui começou numa segunda e terminou numa quinta, ele vai estar fazendo apontamento para mim de quantos dias se passaram com isso, tá certo? Estou tirando um desse cara, para eu poder fazer a conta correta nessa condição, e estou pedindo para ele multiplicar pelo número do total de horas de suporte. Total de horas de suporte no dia é este cara aqui, 9 horas. Então, ele está verificando quantos dias úteis se transcorreram entre essas duas datas para fazer isso. Ah, mas você podia ter colocado o dia diretamente, não precisava ter usado o dia de trabalho total? Não, não podia, porque se eu tiver um intervalo passando no final de semana, eu tenho que retirar esse cara. Se tiver feriado no meio do caminho, eu também tenho que retirar. Eu não vou ficar fazendo conta, deixa aqui a função de dia de trabalho total faz isso para mim. Em teoria, a minha conta estaria pronta só com este cálculo que eu tenho aqui disponibilizado. Mas falta um macete. Qual que é o macete? Escuta, eu comecei a trabalhar a que hora? Às 9 da manhã, não foi? Muito bem. Mas o chamado foi aberto às 9h30, então eu tenho que descontar esses 30 minutos. É o que nós estamos fazendo aqui, tá ok? Onde eu estou pedindo para fazer o total de horas do suporte, que é este cara, menos o tempo entre a abertura do chamado, tá ok? E o início do dia. Então, com isso, ele retira aqueles 30 minutos que estão faltando. E a mesma coisa eu faço para o final do dia. Final do dia, fechamento do chamado, truncado com... Por que truncar? Porque eu estou pegando só a parte decimal dele, tá ok? Eu estou querendo saber só a parte decimal. É ele que eu tenho que subtrair para dizer que das 16h30 até as 18 horas não conta mais. E tem um detalhe, se eu vier aqui falar para o cara que o meu expediente se encerra às 17h30, a planilha já é toda recalculada. Aí a vantagem de nós estarmos utilizando essas células satélites para fazer esse tipo de trabalho. Ok? E ali eu tenho número de horas úteis trabalhadas, vezes o valor hora. O custo desse meu atendimento foi de R$ 321,67. E se eu tirar isso aqui do dia 25, que foi uma segunda-feira, e levar isso daqui para o dia 22, eu vou pôr uma sexta-feira no meio do caminho. Ele não aumentará nada de significativo. Aumentou 8 horas porque aumentou um dia útil. Tá ok? Eu mudei o negócio para sexta-feira, ele pulou automaticamente o sábado e o domingo. Beleza? E se eu vier aqui colocar para ele dizendo que dia 25 de março de 2013 foi um feriado, eu venho aqui para o final e vou dizer que dia 25/3 de 2013 foi um feriado. Ok? Venho até aqui, volto lá para o cálculo em português, e ele já reduziu as 8 horas e 30 minutos de atividade daquele dia. Então, está tudo indexado, está tudo amarrado para que facilite o seu trabalho e o apontamento das horas que você precisa fazer, no caso das horas úteis aí. Perguntas? Posso continuar, Márcio? Porque eu estou às cegas aqui, eu não estou vendo o chat. Pode continuar, tranquilo por enquanto. Beleza, então vamos lá. De novo, a data de hoje, eu quero saber em que semana que eu estou, do ano, eu posso usar a função num semana. Ou, se eu quiser usar a semana ISO, tá ok? Que esse aqui é um recurso apontado e disponível somente a partir do Excel 2013, eu posso usar o número da semana no formato ISO, que é o formato internacional, em que ele leva em consideração que aqui a semana começa, que vai de domingo a sábado. Aqui a semana vai de segunda a domingo. Que eu, particularmente, acho muito mais fácil de tratar, porque eu não preciso perguntar se for domingo, se é igual a 1, ou se for igual a 7. Eu só simplesmente perguntaria, se o cara é maior ou igual a 3, ele já está no dia da semana. Fica muito mais fácil para a gente poder estar controlando. Tá ok? Aqui é um outro ponto importante. Dentro desta minha semana, hoje, eu quero saber quando que é a segunda-feira dessa semana, de uma data qualquer, e quando que é a sexta-feira. Aqui, hoje como é segunda-feira, aparentemente não tem nada de diferente.
Eu vou trocar esse cara como data de hoje, eu vou colocar dia 22 de 6 de 2017. Tá lá, ok? Posso trocar esse cara aqui, ao invés de 22, eu vou dizer para ele que esse cara aqui é 15. Tá bom? 15 foi uma quinta-feira, a segunda-feira dessa semana é dia 12 e a sexta-feira é dia 16. Também, aqui você pega aquelas fórmulas complexas, cabeludas, com função matricial, etc. E aqui nós estamos utilizando F19. Quem que é o F19? O F19 é esse cara aqui que é a minha data de referência, ok? Então eu estou pedindo ele menos o dia da semana do dia 19 menos 2. Ele joga isso aqui automaticamente me indicando quando é a segunda-feira. Por quê? Qual que é o dia da semana do F19? É quinta. Ele menos 2 vai me fazer o apontamento de onde é que eu preciso de chegar. E esse cara aqui vai fazer a mesma coisa, indicando, somando a data mais 6 menos qual é o dia da semana que ele joga e faz o apontamento para sexta-feira. Por quê? Sexta-feira é o dia número 6 do intervalo. Segunda-feira é o dia número 2 do intervalo. Por quê? O dia número 1 é domingo, o dia número 2 é segunda e assim por diante. Ok? Funções equivalentes em inglês eu tenho aqui. Aqui nós temos outro negócio muito legal. Nós temos aqui a facilidade de ter o cálculo de datas móveis, aquela bagunça da Páscoa. A Páscoa, cada ano, cai num dia diferente. A Páscoa acontece no primeiro domingo de lua cheia, no solstício boreal no hemisfério norte, ou seja, quando entra a primavera no hemisfério norte ou o outono no hemisfério sul. Isso acontece no dia 21 de março de cada ano, ok? E a Páscoa é uma data móvel. E ela vai acontecer no primeiro domingo de lua cheia após a entrada do outono no hemisfério sul, que é onde nós estamos. E você tem o cálculo ali que o Excel faz isso para você. Tá lá. E existem pelo menos 4 ou 5 diferentes modelos de cálculo de como você pode estar fazendo esse negócio. Uma piadinha e uma situação ridícula que eu passei com esse negócio. A gente, como MVP, tem acesso aos desenvolvedores do produto. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns deles, quando a gente vai para o Summit lá nos Estados Unidos, que acontece todo ano. E numa das vezes eu cheguei lá todo empombado, né, reclamando do Excel, que, pô, esse negócio tem que melhorar, que não sei o quê, isso já faz muito tempo, né? Eu aprendi rapidinho a lição. A gente era novo de MVP, né, fica querendo botar água fora da bacia e só faz merda. Mas vamos lá. Eu falei pro cara, pô, mas precisa dar um jeito nesse negócio, porque cálculo de Páscoa é um negócio muito complicado, tem que ter uma tabela disso, tem que pedir ajuda para não sei quem, que não sei o que, tal. O cara deu um tantinho de sorriso de boca e falou, meu, procura aí que vira, porque tem pelo menos umas 4, 5 formas diferentes de você fazer o cálculo da Páscoa. E depois eu fui atrás e realmente acabei encontrando algumas delas, né? Aqui eu tenho uma outra coisa para mostrar. Bom, a Páscoa aqui uma vez definida, que tem o nome da Páscoa, Corpus Christi, 60 dias para frente, Sexta-feira Santa, 2 dias para trás, e Carnaval, 47 dias antes da Páscoa. Tá bom? Cachaceiros de plantão. A Páscoa não acontece 47 dias ou 40 dias depois do Carnaval. Nem esse número ele sabe, né? Você define a primeira Páscoa para depois dizer quando acontecerá o Carnaval. Tá bom? Aqui é uma outra coisa. Se você for procurar, e você vai achar isso muito em livros por aí, o segundo domingo do mês de maio e o segundo domingo do mês de agosto. E eu tenho essa fórmula enrolada, ok? Matéria de diversos livros, em inglês inclusive, que mostra esse modelo simpático de como você vai fazer o cálculo da data. Aqui você está usando a função data, ano ref é essa célula que eu tenho aqui em cima, que ele está me indicando qual que é o meu mês de referência, o mês 5, que é o mês de maio, 1, e aqui eu estou somando mais. O dia da semana, do ano ref, eu estou fazendo um monte de perguntas aqui para saber quando é que é o dia da semana. Tudo bem? Ao passo que eu podia fazer essa mesma fórmula, e muito mais simples de explicar, inclusive, assim. Data, ano ref,
que é a função data, o ano entra no padrão ANSI, né? A data entra no padrão ANSI, ele entra como ano, mês e dia. O ano é o mês, é o ano ref, o mês é sempre o mês 5 e o dia. Aqui que está o truque. Use a função escolher. Ele está pedindo a função escolher. O que faz a função escolher? Ela vai escolher um dos argumentos que você vai colocar lá no final em função do que você está perguntando. Eu estou perguntando para ele quando que é o dia da semana de 1º de maio de 2015. Se a resposta for 1, significa que o 1º de maio é um domingo. Então, o segundo domingo do mês será o dia 8. E é o que ele aponta aqui. E se ele for uma segunda-feira? Ele será obrigatoriamente o dia 14 daquele mês. E se for uma terça-feira? Será o dia 13. Quarta, quinta, sexta, sábado. Está ali. Uma forma muito mais inteligente e racional de nós resolvermos algo. De novo, estou fazendo um trabalho com muito mais clareza e elegância e muito mais fácil de explicar do que esta coisa, eu diria que, enrolada que eu tenho aqui. Tá bom? Que também funciona. Tá bom? Também funciona. Mas eu diria que esse tipo de resposta é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais elegante para fazer o que eu quero. Tá ok? Perguntas? Não, por enquanto, só elogios aí, Benito. O pessoal tá gostando pra caramba da sua apresentação. Então, vamos lá. Bom, a lista de feriados. Eu tenho a lista de feriados aqui e se eu bater aqui em fórmula, gerenciar nomes e for procurar minha lista de feriados, eu tenho ela apontada aqui com o uso da função desloque. Isso é um outro recurso que a gente usa e abusa dentro do Excel, porque eu não preciso ficar deixando nada amarrado ou redefinido, aumentando o tamanho, eu tenho que ir lá e redefinir o intervalo que eu quero. Eu deixo a função desloque disponibilizada lá, a partir da célula B3, ele conta quantas células eu tenho ocupadas na coluna B. Quantas eu tiver ocupadas na coluna B, menos um aqui, que é a da data, tá ok? Que é o meu rótulo, o meu cabeçalho, é o que ele vai usar para fazer o intervalo, fazendo a definição de data ali para mim. Ok? E com isso eu consigo acrescentar novas datas e fazer o que eu preciso ali no meu dia a dia. Aleatório. Aqui vem uma brincadeira muito legal. Isso aqui a gente já serviu como pano de discussão para muitas situações. Eu consigo usar a função aleatório para que eu faça a geração de datas aleatórias, mas não consigo para hora. Tanto é que eu tenho aqui, ó, aleatório, ele está entre F3 e F4. Quem que é F3 e F4? Quem que é minha data inicial e minha data final aqui? Eu estou pedindo que eu estou solicitando que ele pegue dados entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. Tá ok? É o que ele está colocando aqui no intervalo para mim. Tá bom? A hora eu não consigo, porque a hora ele vai fazer isso arredondando, sempre. Ele vai fazer só com a hora inteira, tá certo? O número inteiro. Porque o aleatório só gera o número inteiro. E como é que eu resolvo isso? Num processo simples, aleatório, hora inicial, multiplico por 24, multiplico por 60, que eu podia fazer isso daqui também vezes 1440, que dava na mesma. Mas por que você deixou 24 vezes 60? De novo, por clareza. Eu deixar multiplicado por 1440, as pessoas não entenderiam. Mas se eu deixar isso daqui multiplicado por 24, ele vai fazer por hora inteira. E se eu quiser minuto, eu tenho que colocar o 60 também. Tanto é que se eu vier aqui, ó, vou fazer isso só no primeiro, tá bom? Eu vou tirar esse 60 daqui, vou tirar esse 60 daqui do final, e vou tirar a divisão por 60. Olha o que ele fará? Ele vai fazer só a hora inteira para mim. Ele não fará os minutos para isso. Por quê? Quantas horas eu tenho no dia? 24. Por isso que ele está fazendo esse tipo de apontamento. Se eu pedir F9, eu posso pedir F9 quantas vezes você quiser aqui, que ele me mostrará somente a hora inteira. Então, como eu quero isso multiplicado, eu vou fazer isto arrastando para cá. Tá ok? Aí eu consigo fazer essa geração. Legal? Bom, eu estou passando um pouco rápido por isso. A videoaula ficará gravada no canal do Márcio, e se o Márcio for um cara legal, ele vai deixar eu levar uma cópia depois para o meu canal, que eu quero colocar no ar. Tá bom? Estou com preguiça, mas uma hora eu vou acabar colocando. E
Aí vocês podem rever o vídeo quantas vezes vocês quiserem ali, para que vocês possam estar capturando nesse momento da pausa aqui, o formato, a forma, do jeito que está colocado ali, para que vocês possam estar utilizando. Tá ok? Aqui tem uma outra brincadeira. Eu quero fazer arredondamento de hora. Esse arredondamento de hora, ó, aqui são as horas que ele está capturando daqui. Ele está indo buscar informação aqui em C4, então é a hora aleatória. E eu quero arredondar esse cara aqui, pedindo que ele coloque isso daqui horas a cada 30 minutos somente, como está apontado aqui. Ou então eu vou trocar. Eu não quero 30 minutos, eu quero que você coloque horas a cada 15. Me arredondo isso aqui a cada 15. Ou então a cada 10 minutos. O que está acontecendo de diferente aqui? Ele está colocando com essa caixa de validação, ou com essa validação que eu tenho aqui na célula, ele está trazendo uma informação aqui usando a função índice Corresp, trazendo o resultado que eu tenho aqui de cada um deles. Se eu quero hora inteira, multiplico por 24. Se eu quero a cada 30 minutos, eu multiplico por 48. Por quê? Quantas horas eu tenho no dia? 24. Quantos módulos de 30 minutos eu tenho no dia? 48. Quantos 15 minutos eu tenho ao longo do dia? 24 vezes 4, que é o que eu tenho numa hora, 96. E assim sucessivamente. Quanto que você colocar aqui é quanto que você vai precisar para poder fazer a conta. Tá ok? E ele vai fazer o arredondamento e fazer a colocação aqui para você. E por motivos óbvios eu não coloquei aqui por 1, porque colocando por 1 eu perco o sentido de fazer o cálculo do arredondamento nesta condição. Se eu quero intervalo a cada 5 minutos, e aí eu posso estar trocando, e o efeito está ali colocado e ele já arredonda isso para 5. Detalhe, o arredondamento aqui é matemático, até 16 e 17. Ele arredondou para 15, por quê? Porque esse cara tem menos de 17 minutos e 30 segundos. Porque se ele bateu 30 segundos, ele empurra esse cara para 20. O arredondamento é o matemático padrão que a gente está acostumado. Até a metade vai para baixo, da metade para cima, ele sobe e arredonda para a parte de cima. O processo de arredondamento é o padrão nesta condição. Tudo bem? Agora, por que você está me mostrando isso? Primeiro, isso daqui serve para você gerar informações de números aleatórios quando você está fazer teste base de dados. E esse cara aqui, você pode usar esse conceito de arredondamento se você tem uma folha de ponto e você quer fazer o lançamento, mas quer que faça o andamento que ele entre em hora inteira, hora múltiplo de 5, de 10, de 15, sei lá, de 20. Você pode fazer o que você quiser a respeito disso. Tá bom? Aqui eu não tenho 20. Se eu quisesse 20, que múltiplo que eu estaria utilizando aqui? 72. 24 vezes 7 dariam 24 vezes 3, porque eu tenho 3 intervalos de 20 minutos dentro de uma hora, eu posso estar fazendo a colocação para que ele faça a entrada aqui. Ok? Parcelas. Isso aqui também é uma outra coisa já discutida, solicitada em treinamento, em palestra, etc. Eu tenho uma parcela que ela vence hoje e vence a cada 30 dias. As 12 próximas parcelas. Mas eu gostaria, então aqui eu deveria estar vendo dia 21 para dia 19 para todo mundo. Confere, Márcio? Sim. Mas aqui ele está me mostrando vencimento das parcelas a cada 30 dias, mas somente dias úteis. Então ele me mostra aqui de que jeito, ó, dia 19 de junho, o que eu estou fazendo? E aqui também tem um outro macete bem simples e prático. Olha só que bacana. Dia trabalho, tá ok? Dia trabalho está me jogando a data para uma data para frente, tá ok? Eu estou capturando a partir da data de hoje, C4, que é a minha data de vencimento do início das minhas parcelas, que é C4, eu estou pedindo a informação que eu tenho em B7. B7 são o intervalo do número de meses que eu quero. Então, aqui é B7, aqui é B8, aqui é B9, aqui é B10. Então, eu estou usando o próprio número de parcelas para indicar quantos meses eu quero à frente. Pô, mas aqui você tem um texto? Não, não tem um texto. Aqui eu só tenho número. Aqui tem um truque de formatação, Ctrl 1, onde eu pedi que a formatação personalizado, ele coloque o número da parcela e use o número para fazer isso. Então, eu estou fazendo um truquezinho de formatação aqui para deixar a situação mais simples. Tem gente que colocaria isso numa coluna adicional e de que parcela ou que mês que você quer para frente. Eu estou usando o próprio número da parcela, indicando quantos meses eu quero para fazer isso. Ok? E aqui ele faz o indicativo.
Quantos meses eu quero? Menos 1 e 1. Então, eu estou pedindo volta 1 e acrescento o próximo. Como isso daqui é a função dia trabalho total, se esse cara for sábado, domingo ou feriado, ele automaticamente empurrará isso para o próximo dia subsequente. Tanto é que esse aqui, que é dia 21, segunda-feira, 21 de agosto de 2017, eu vou de novo aqui na minha lista de feriados e vou pedir aqui, ó, dia 21/7 de 2017, eu quero que esse cara seja um feriado, tá bom? E se eu voltar agora aqui para a minha parcela, o que que ele fez? 21 de agosto, né, o cabeçudo? Eu errei o mês aqui. Fazer as coisas ao vivo é complicado, né, para não falar outra coisa. Vamos lá. Parcela, ele empurrou automaticamente para o dia 22, por quê? Dia 19 seria um sábado, não serve, domingo, dia 20, dia 21, uma segunda-feira, serviria, não pode porque é feriado, então ele empurrou para frente. Tudo bem? Então, são com truques simples como esse que você consegue chegar nesse tipo de resultado. Alguma pergunta? Tem uma do Carlos Henrique aqui, mas eu também não entendi. Até pedi para ele reformular aqui. Que ele colocou. Se a célula não é preenchida, o conteúdo é vazio? Se a célula não é vazio, se não for preenchido... Está falando aqui dessa parcela? Não, era da... Você estava na planilha anterior. A planilha anterior era o quê? O aleatório? Era o aleatório. De qual célula ele está falando? Deixa eu perguntar aqui. Eu até perguntei para ele, eu não entendi a pergunta aqui. Acho que pode ir tocando, Benito. Aí se ele... Tá bom. Se ele puder aqui, a gente... Não gosto de deixar nenhuma resposta para trás. Vamos lá? Bom, aqui tem a parcela, tem aqui a informação colocada, um ponto importante. Se você não colocar nada aqui na parcela, fica em branco. Tá ok? Se eu voltar, indicando que isso daqui é a parcela de número 12, ele está jogando 12 meses para frente, ele está colocando aqui. Tá ok? E aqui, por que ele fez isso? 19 de junho. Porque a fórmula aqui está indicando, pega essa informação e me joga a informação de meses à frente. B18. B18 é 0, então ele está pedindo o mesmo mês, por isso que a data está sendo exatamente como essa aqui. Tá ok? Aqui vem uma outra planilha também muito legal. Data de projeto. Olha que coisa bacana. Isso aqui é uma planilha que foi montada por conta de uma ajuda que me pediram uma vez sobre datas, para que se pudesse manusear informações de data no Excel, fazer alguns cálculos de data para efeito de projeto, e eu montei isso daqui para que ele ficasse bem flexível. E aqui ele me mostra, nesta planilha, uma série de alternativas de como eu posso usar a questão da data do jeito que eu quiser. Aqui eu tenho um intervalo, que é a data de inicial do meu projeto. O projeto começa no dia 1º de janeiro de 2017, e eu tenho um intervalo de data aqui que vai com 12 meses. Então, são 12 meses à frente que eu tenho na execução do projeto. Muito bem. Como é que isso daqui anda? Data inicial, eu estou usando a função DataM, em que ele está procurando qual é a data inicial do projeto e procurando o intervalo. Quem que é D6? D6 é o número de meses que eu quero à frente. Eu quero nesse mês mesmo, por isso que ele está me indicando que o meu mês é esse cara. De novo, esse cara aqui é um número, 0, aqui é 1, e ali eu tenho um truque de formatação para facilitar o trabalho. Então, eu uso o indicativo dessa célula com duas finalidades. Indicar qual é o meu mês de referência do projeto e qual é o número do mês que eu estou me deslocando dentro desse intervalo. Então, aqui o DataM está fazendo esse tipo de trabalho. Muito bem, o primeiro dia do mês, eu estou apontando para esta condição aqui, onde eu só mudo a questão do formato da célula, tá ok? Então, eu não tenho diferença nenhuma entre esses dois aqui. A diferença está no formato da célula. Ctrl 1, eu estou usando um formato mês-ano aqui, e se eu bater aqui,
eu estou utilizando o formato dia mêsano com o dia da semana junto. Tudo bem? Qual o primeiro dia do mês? Eu estou usando a função data, e aqui é um exemplo que a gente usa para poder fazer a montagem de diversos exemplos disso, né? Eu estou usando a função data, onde ele está pegando o ano de referência, o mês e o dia, para fazer essa colocação. Aqui vem algumas brincadeiras. Eu quero saber qual é o meu quinto dia útil desse mês. Tem gente que faz desse jeito. Função C, pergunta. Se essa data, se o dia da semana desta função, dia 9, que é a minha referência que está usando como padrão aqui, é igual a 1, ou seja, é domingo, ou for 7, que é um sábado, e não for um feriado, você vai colocar o dia de trabalho de referência para isso, fazendo indicativo pedindo que ele ande 5 dias. Se não, você vai fazer menos 1 para que ele possa cair e fazer o apontamento de onde eu quero efetivamente que seja. Eu tenho essa discrepância. Por quê? Quando você começa usando o dia de trabalho, se ele está no final de semana, ele joga isso automaticamente para a segunda e conta 5 dias, que dará a sexta-feira. Mas se você está num dia da semana comum, ele não conta aquele dia, ele empurra isso para frente também. O que não é correto e vai acabar fazendo com que o teu intervalo tenha 6 dias úteis e não 5. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de atividade. Isso é a versão 1, a forma 1 de fazer. A forma 2 nós podemos usar similar àquilo que a gente usou lá na parcela. Onde eu tenho lá dia de trabalho, eu preciso de saber aqui fim mês. Mas, pô, a função fim mês me dá o último dia do mês. Sim, ele está me dando o último dia do mês da coluna E8, menos 1. Tá ok? E eu estou pedindo para acrescentar depois os 5 para frente. Ele já faz o desconto disso e já deixa disponibilizado, removendo sábados, domingos e feriados automaticamente para mim. Qual que é o último dia do mês? Eu posso usar o fim mês para isso ou usar aquela lista de preenchimento, de auto-preenchimento que nós vimos logo no começo da aula. Tá ok? Ou último dia do mês. De novo, uma lógica similar àquela que nós vimos para o quinto dia útil do mês. Eu posso fazer através da pergunta ou então eu pergunto. Dia de trabalho, a célula E12, tá ok? Quem que é a célula E12 nessa condição? É aqui o apontamento do último dia do mês para mim, tá certo? Eu quero saber qual que é o último dia útil. Então, ele está fazendo o quê? Ele está pegando essa informação, soma 1, ou seja, vai um dia para frente, e agora me tira 1. Se aquele for sábado, domingo ou feriado, ele empurra isso automaticamente para frente. Mas por que nessa conta aqui está me dizendo que o último dia do mês é terça-feira, dia 28 de fevereiro, e você está me dizendo que o último dia do mês, 27 de fevereiro de 2017? Está errado isso daqui, não está? Vamos ver a lista de feriados? Se eu for até 2017, eu vou encontrar o quê? Bora lá, cadê? Olha lá, 28 de fevereiro foi uma terça-feira de carnaval. Por isso que ele não está levando isso em consideração. Ele está fazendo como último dia útil do mês, um dia antes da segunda-feira. Pô, mas segunda-feira é emenda de feriado, para banco não é. Então aqui a gente não considera como feriado, ok? Então são macetes como esse que a gente tem ali no dia a dia, tá certo? Quantos dias úteis eu tenho no mês de fevereiro? Eu tenho 19. Dia de trabalho, eu estou pedindo do primeiro até o último dia, feriado, porque eu tenho essas duas referências colocadas aqui. Posso multiplicar pelo número de horas que eu tenho trabalhado no dia, já vai me dar o número total de horas que eu tenho como limite. Enfim, aí tem uma série de contas e cálculos que a gente pode estar utilizando como padrão ou referência para esse tipo de atividade. Ok? Temos mais uns minutinhos? A gente já passou 5 do tempo. Oi. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta do Sandro. Ele está perguntando a respeito, você mostrou essas fórmulas para poder, utilizando o dia de trabalho, né, para poder chegar numa data e descontando os feriados, mas e se ele quiser descontar, por exemplo, o quinto dia útil, que a data não caia no quinto dia útil, como que seria possível fazer isso? Ele não quer que a data caia no quinto dia útil? Isso, se for um quinto dia útil, que a data caia para o dia subsequente.
Bom, ele vai ter que fazer uma gambiarra nessa fórmula. O que a gente pode fazer aqui? Eu tenho o cálculo do quinto dia útil. Ok, se eu quiser que ele pule o quinto dia útil, se eu tiver ele colocado na planilha, eu faço o cálculo e pergunto aqui, se ele for igual a este cara, empurra para um dia subsequente. Ou então eu posso estar colocando ele como lista de feriado. Ou então eu tenho que trabalhar um pouco melhor nesta fórmula para que eu possa estar fazendo este indicativo. Agora, eu não entendi. Ele quer saber... ele quer uma determinada data. E se essa data cair no quinto dia útil do mês, ele tem que empurrar um dia para frente, é isso? Isso, é isso mesmo. Que sempre que tiver o quinto dia útil, se cair a data no quinto dia útil, empurrar mais um dia. Volto a frisar, existem diferentes formas de nós fazermos isso no Excel. O que ele está me perguntando é inusitado, eu nunca me deparei com isso. Mas eu colocaria isso como uma lista de feriado, ou um complemento de lista de feriado, ou eu faria um cálculo complementar nesta condição aqui do quinto dia do mês, para que... Se ele for no quinto dia, eu vou ter que acrescentar mais um. E essa pergunta ou esta condição, eu teria que estar fazendo aqui no lugar do B11. Tá ok? Eu teria que fazer um C aqui, perguntando, se esse cara for o quinto dia útil do mês, ao invés de acrescentar 5 dias nesse intervalo, ele vai ter que colocar 6, ou ele vai ter que colocar, diremos que, o intervalo do prazo de pagamento dele seria 10. Essa informação que eu tenho aqui em B11 estaria apontando para isso. Mas eu teria que perguntar aqui antes, se a data resultante disto for o quinto dia útil do mês, ele deve de jogar 11 dias e não 10 para fazer esse cálculo. E como o intervalo já está dentro do dia de trabalho total, a função faz o resto para mim. Ok? Beleza. Tá ok. O último ponto, eu já estouramos no prazo, eu queria mostrar mais algumas outras coisas, mas vamos lá. Duas coisas que eu quero mostrar. Ações de você importar a data num formato diferente do padrão que você está habituado a trabalhar. Tá ok? Eu estou trazendo um TXT aqui, avançar. O meu separador aqui está por tabulação, então eu peço aqui avançar, e aqui eu tenho o formato de cada um dos campos. Nesse caso aqui, eu vou dizer para ele que o formato desta data aqui não é dia-mês, é mês-dia. Está congelada a sua tela. Agora está voltando. Posso continuar? Pode sim. A tela continua congelada? Não, agora está ok. Voltou. Eu mudei a tela aí. Mudou. Eu estou vendo a mudança aqui no meu. Mudou aí? Sim, beleza. Agora está ok. Então tá bom. Vamos lá. Eu vou abrir um arquivo. Abrir. Que é uma importação. Eu vou fazer errado primeiro. Concluir. E ele trouxe a importação disso aqui para mim e trouxe errado. Lembrando, data ele é linha direita, se vem alinhado à esquerda, não é data, é texto para ele. Por quê? Eu estou com mês-dia aqui ao invés de dia-mês. Importei errado. Então eu vou jogar esse cara fora e vou importar correto. Benito, congelou de novo ali no menu arquivo ali, quando você abre o menu arquivo, ele fica parado ali. Congelou novamente ele. Voltou agora? Eu troquei de tela, eu estou no relatório de atividades. Agora está tudo preto a tela. Então, espera um pouco, vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui na minha tela do Hangout.
Descompartilhei e vou compartilhar novamente. Oi? Normal agora? Tá. Beleza, normal. Ok. Então, eu vou pedir agora aqui na guia Arquivo. Abrir. E vou pedir para fazer a importação. Ele traz o assistente de importação automático e eu vou solicitar avançar. Eu estou trazendo um texto tabulado, CSV ou TXT, é tudo a mesma coisa. Lembrando que CSV é o padrão de formato de arquivo VisiCalc, e é um padrão que qualquer aplicativo, qualquer planilha eletrônica lê. E vou fazer um indicativo aqui de avançar, e aqui eu tenho um pequeno detalhe a fazer. Essa minha primeira coluna aqui, a data, eu vou indicar para ele que aqui o meu formato de data não é dia-mês, é mês-dia. Mês-dia-ano. Um clique aqui, um clique no concluir, podia eliminar alguma coluna caso não queira, posso pedir para ele pular, indico se é texto, se é geral, o que for, concluir, e o arquivo já está montado e pronto aqui para que eu possa estar trabalhando de uma forma correta. Tá ok? E, por último, você pode se deparar com algumas situações, que essa brincadeira aqui eu adoro fazer, preenchimento relâmpago. Onde eu posso me deparar com situações estranhas como esta. Eu tenho esse formato, eu preciso desmembrar esta informação aqui de data. Aí usa a função data, usa a função mês, aquela confusão toda. Nem precisa disso, ó. 2016, Ctrl E, que é o preenchimento relâmpago, ele já está capturando a informação como referência. Janeiro, Ctrl E, ele pegou os meses e o dia do ano. O dia da data, né? Ctrl E, ele já fez o preenchimento. E aqui eu posso pegar textos aleatórios e fazer com que ele vire data. Dia está aqui, mês está aqui, ano está aqui. Eu teria que usar a função data para fazer isso. E aqui tem outro inconveniente. O mês está com 3 dígitos. Eu tenho que converter esse cara através de um proc ou de um corresp para indicar o que, quem é quem aqui, para colocar no lugar de mar 3, para que ele converta isso como data, tá ok? Aqui não precisa nada disso, ó. 4 de março de 2016. Olha lá, Ctrl E, e está todo mundo preenchido. Para ter certeza que ele entendeu isso aqui como uma data, eu vou apagar o formato aplicado nele. Olha lá. E está todo o número inteiro ali colocado. Bom, gente, eu gostaria de estar comentando com vocês sobre funções, recursos de data e hora do Excel. Era isso daqui. Tem um bocado de outras coisas que a gente poderia estar falando aqui, poderíamos passar horas aqui abordando de que jeito que nós podemos trabalhar com Excel com data e hora. O Excel realmente é uma ferramenta fantástica e que, como eu comentei, eu não tenho a menor ideia de qual é o limite dela. O nosso limite é a nossa, como eu sempre digo, falta de criatividade no uso da ferramenta. E o que nós precisamos estar fazendo para o público é justamente estar selecionando pontos específicos da ferramenta e procurando estressar como nós fizemos hoje, Márcio. Acidente de percurso por aquela sua sugestão, eu acho que a gente acabou fazendo um negócio bacana, porque conseguimos definir, fazer foco num determinado assunto e estressar tudo que pode estar sendo feito, ou tudo é força de expressão, porque é impossível a gente abordar tudo que se pode fazer com data e hora do Excel, mas conseguimos mostrar um monte de recursos de algo que muita gente não tem a menor ideia do que poderia estar sendo feito com isso. Enfim, é um pouco do que a gente pode estar fazendo no dia a dia e compartilhar também aquilo que a gente conhece também, né? Beleza, Benito? Foi muito boa a palestra, o pessoal está dando os parabéns aqui, foi sensacional. Inclusive, teve vários pontos aí que eu já assisti, tanto de outras palestras que eu já estou utilizando no meu dia a dia também, até te agradecer, né? Por exemplo, preenchimento relâmpago, aquela questão de lista que você pode colocar um valor e ela filtrar a lista utilizando o Deslock, né? São dicas, assim,
que a gente vê a sua criatividade no desenvolver ali, utilizando os recursos do Excel, e são sensacionais, né? Então, a gente, as pessoas assistirem, de repente, mais de uma vez, começar a incorporar aquilo lá no dia a dia, vai ter um ganho muito grande ali de produtividade no dia a dia, né? Então, parabéns aí pela palestra, muito boa, excelente mesmo. O pessoal está dando os parabéns também. Cara, isso que a gente acaba apresentando aqui, Márcio, ele é reflexo, primeiro, da dedicação e do trabalho que a gente tem com a ferramenta. Não são mais de 30 anos, são quase 30, vou completar 30 anos agora em outubro. Mas isso, antes de mais nada, é o interesse e a vontade que a gente tem de poder estar trabalhando. Mas eu não posso esquecer também que muito do que a gente acaba fazendo aqui, eu conto também com a colaboração de gente minha lá na Mondia, em que a gente senta para discutir detalhes. Olha, eu fiz isso desse jeito, você acha que tem um jeito melhor? Eu estava até a semana passada discutindo com um analista nosso sobre uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo com o cliente, onde a gente quebrou a cabeça, bateu a cabeça e estava levando 25 minutos para executar um determinado processo ali. Puta, não é possível, não tem jeito, discute, o cliente reclamando, porque, afinal de contas, se agora dá 25 minutos para ele fazer um processo para você no Excel, é meio esquisito, né? De novo, vamos olhar para o produto, tira o VBA e olha para o produto, como é que ele desenvolve isso. Legal. Conseguimos discutir, assim, pô, faz desse jeito, faz assim, assado, legal. 4 segundos. Ganha só um pouquinho de tempo, né? Aí você vai falar, pô, mas esse negócio de data, por exemplo, isso daqui não é só coisa minha. Tem coisa aqui que eu ensinei, tem coisa que eu tive aprendendo junto com gente da minha equipe. O Fábio, por exemplo, me ajudou com alguma coisa, o Marcelo me ajuda com outras, Bruno, Douglas, enfim, Fábio Menegassi. Então, tem sempre gente lá me ajudando, e o importante é que tem sempre um ajudando o outro. Agora, o que eu gostaria de mostrar, principalmente, é um ponto, e isso aqui é um negócio que eu pedi, que eu vi num site, e pedi para montar, porque eu estou usando agora nas minhas apresentações. Você não está compartilhando a tela, Benito. Ah, não? Então tá. Vamos voltar a compartilhar, então. Beleza. Olha lá. Tá vendo ali? Taxas de aprendizado conforme o tipo de atividade. Tá certo? Aqui ele te diz como é que você aprende as coisas. Isso não é fonte minha. A fonte é o que está sendo colocado aqui. É dessa professora da Federal do Rio Grande do Sul, especializada em neuropsicologia. Candice Stefan, sobrenome dela não consigo ler. Tá bom? De boa. Tá bom? Aula expositiva. Eu aprendo 5% do que está sendo visto. Leitura. Eu consigo reter 10%. E audiovisual. Eu consigo reter 20% da informação passada. E fazendo isso através de demonstração. Sentando, tentando fazer demo daquilo que eu consigo reter 30%. E discussão em grupo. 50%. E aprender fazendo. 75%. E ensinando outra pessoa. 90%. Então, gente, está mais do que explicado por que a gente tem que tocar treinamento, por isso que a gente tem que fazer palestra. E quem mais aprende nessa história toda que nós fizemos aqui, na verdade, sou eu. É desse jeito que a gente consegue evoluir com a ferramenta, compartilhando aquilo que você sabe. Então, o que eu incentivo as pessoas se aprender alguma coisa de novo aqui, legal. Senta, olha e estuda. Quer fixar bem isso? Mostra para alguém amanhã no teu trabalho, ou seja, onde for.
você nunca mais vai esquecer isso que você acabou de aprender aqui. E é assim que a gente deve estar fazendo sempre na nossa vida. Compartilha conhecimento, é a melhor forma de você poder aprender e evoluir. Beleza? Beleza. Um outro ponto que você tocou no começo também, que eu achei bem bacana, é a questão de você, quando pegar um conteúdo, né, não simplesmente copiar e colar, né, mas tentar melhorar aquilo lá, tentar, no mínimo, entender, né, a gente vê, né, muitas dúvidas, assim, em fóruns, em grupos, né, de pessoas que copiam código e cola, né, e depois ela pergunta se uma alteração que, se ela tivesse parado ali para entender aquilo lá, ela saberia fazer a alteração, né. Então, esse cuidado, né, de não simplesmente copiar e colar, mas procurar entender o que está sendo feito, né, que O importante é você entender o que está sendo feito para que você possa compreender eventuais efeitos colaterais que aquilo tem, ou se tiver que fazer uma modificação, você está apto a isso, mas é a forma de aprendizado. Aí a gente cai naquele step que a gente viu agora há pouco aqui, que é a demonstração, ok? Onde é que a gente pode chegar com isso? Tá bom? Mas o mais importante disso, procurar melhorar significa que você absorveu aquilo que estava colocado lá e você conseguiu aperfeiçoar, você conseguiu evoluir. Você imprimiu o seu conhecimento, você imprimiu o seu DNA naquele trabalho que você fez ali. E aquilo você nunca mais esquece, cara. Tem como andar, tem como evoluir. Olha para o negócio e fala como isso aqui pode melhorar. Tá bom? Se você melhorou, fez isso aqui, devolve para quem te forneceu aquilo lá, porque afinal de contas, se não fosse com a ajuda do cara, você não teria conseguido fazer aquele tipo de aperfeiçoamento. É bacana também você devolver para a tua fonte original, para que a tua fonte também possa crescer. E vai melhorar aquilo mais um pouco, vai devolver para você, você vai melhorar um outro pouco, aí você vai ficar num ping-pong louco naquele negócio e todo mundo ganha com isso. É o compartilhamento. Agora também cai, né? Também não dá para abusar porque não existe almoço grátis na internet, né? Não dá para a gente ficar fazendo o tempo todo só cedendo, porque a gente tem conta para pagar também, né, cara? Vamos lá. Beleza. Parabéns, Benito. Foi muito boa a palestra, sensacional mesmo. Dicas que vai agregar muito aí no dia a dia das pessoas. Parabéns novamente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Do que precisar também, estamos à disposição aí. Se quiser fazer novas aulas, o canal está à disposição para você. E depois eu te mando o vídeo, sim. Você comentou que vai postar no seu canal lá. Te mando o vídeo, sim. E muito obrigado novamente. Que é isso, cara. À disposição também para ajudar e colaborar naquilo que for possível pela comunidade. Tá bom? Valeu, Marcio. Um abraço. Obrigado pela atenção, grato pela atenção de todos aí. Uma boa noite para todos. Beleza. Até mais. Boa noite. Obrigadão. Obrigado para todo mundo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.